Olá pessoal, boa noite. Entrando ao vivo, dando uns minutinhos pra galera se chegar. Vou colocar aqui o tema. A gente vai falar hoje sobre autodepreciação. Quais os benefícios disso, desse comportamento, de se autodepreciar? A gente vai falar bastante coisa hoje. Bem-vinda a galera que tá chegando. É ok, eu não consigo fixar o tema não, mas não tem problema. Dando uns minutinhos pra galera ir chegando. Hoje eu preparei algo bem massa. E a gente tá ao som de I am the light of my soul. Eu sou a luz da minha alma. Essa música é massa. Alex, bem-vindo. Deixa eu ver a galera que tá chegando. Vou aguardar uns minutinhos. Acho que hoje Gente, eu fui bloqueada no Facebook. Mas ok, tá tudo certo no universo. Nem sei exatamente por que isso aconteceu. In the light of my soul, I am beautiful, I'm bountiful, I am bliss. Bem-vinda, Gel. I am the light, Mari. I am beautiful, I'm bountiful, I am bliss. Buenas noches. Olha, engraçado, eu fui pra essa música. Isso é um mantra, tá, gente? É uma repetição de várias e várias vezes de algo sobre algo bem específico sobre espiritualidade. E a tradução desse mantra tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, autodepreciação, que é sobre, ele fala: eu sou a luz da minha alma, eu sou linda, eu sou abençoada, eu sou, esqueci o resto aqui, eu sou. É tipo, uau, a gente vai fazer um exercício parecido pra gente sentir como que é falar isso pra gente mesmo. Chamem o povo, vou dar mais 2 minutos. Estou religiosamente aqui às 20h20, como sempre. O Instagram não permitiu que eu colocasse aí, fixasse o tema. Mas tá massa. Costumo dizer que o universo ele é perfeito do jeito que ele é. Tudo serve para um propósito. Tem nada do nada. Nada. I am beautiful, I'm bountiful, I am bliss. I am. A gente vai começar, como sempre, com conexão com o corpo, relaxamento corporal. Se vocês puderem fazer isso onde vocês estão agora, é massa. Se não puder também, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas convido quem sente de fazer, de relaxar o corpo, relaxar os pés, relaxar as pernas, relaxar os ombros. Os ombros normalmente eles trazem uma carga tão forte, tão grande do dia, né? E a gente acaba trazendo isso de forma bem, tipo, uau, sem nem se dar conta disso. Então relaxa o corpo. Se você puder, se for leve e confortável para você, respire bem fundo pelo nariz, solte o ar pela boca.
A respiração nos conecta com o nosso corpo, com o nosso eu, com a nossa potência, com o momento presente. A respiração conecta a gente com o aqui e com o agora. Então, gente, começando a live de hoje, autodepreciação. Quais os benefícios disso? Às vezes é um pouco estranho, né? Porque eu coloco uns temas assim meio que inicialmente parecem confusos. Mas como assim alguém pode pensar, tem benefício em se autodepreciar? Qual o benefício disso? Bom, tem vários. Bem-vinda a galera que está chegando, boa noite. A gente vai falar sobre autodepreciação. Quais os benefícios desse comportamento de se autodepreciar? E aí eu coloquei no feed ontem o tema e eu coloquei algumas frases, né, que são muito comuns na nossa sociedade, que a maioria das pessoas falam para elas mesmas. Eu estou falando de um diálogo interno. Na programação neurolinguística a gente chama isso de self-talk, ou autodiálogo. Mas não importa, não precisa de um nome bonito assim, dessa forma não. O que é importante é, sabe aquela vozinha interna que você tem, que você fica conversando com você mesmo? É essa voz que a gente vai falar bastante hoje. E aí a primeira pergunta que eu trago para vocês é uma pergunta experimental. Como é que você fala com você mesmo quando você comete um erro? Erro. Quem me acompanha aqui já sabe que eu não acredito em erros. Erros para mim não existem. Existem você ter um resultado diferente daquele que você gostaria de ter. Mas é um resultado. E eu sempre trago a frase de nós estamos fazendo o melhor que conseguimos fazer dentro do nível de consciência que a gente tem naquele momento. Então, se vocês quiserem escrever aqui, se sentirem confortáveis para participar, eu gostaria de saber como é que vocês falam com vocês mesmos quando vocês cometem um erro. Quando você tem um resultado diferente daquilo que você gostaria de ter. Você colocou uma meta, um objetivo para você na sua vida financeira, na sua vida amorosa, no seu lazer, enfim, qualquer área da vida, e você tem um resultado diferente daquele que você gostaria, da expectativa que você criou. Qual é o primeiro pensamento que chega para vocês sem julgar esse pensamento? Será que você fala coisas como que droga que isso aconteceu? E aí você também pode trazer pensamentos como mas que merda que eu errei de novo. Por que eu tô fazendo merda? Ou pode vir uns pensamentos assim, eu acho que eu não consigo fazer isso aí não. Nossa, ou isso aí não é pra mim, que saco, né? Em alguns momentos vocês já pensaram isso de vocês mesmos? Se sentirem confortáveis de participar, escrevam aqui. Uma outra pergunta é: quando alguém elogia você, quando alguém chega pra você e diz assim, olha fulano, fulana, você é incrível. Incredible. Ou então a pessoa, ela fala da sua roupa, né? Ela diz assim, nossa, que roupa bonita que você está vestindo. Ou ela fala de uma característica do seu corpo, né? Hoje mesmo eu estava no mercado e eu vi uma mulher com os olhos muito bonitos. E, gente, quem me conhece sabe que eu sou naturalmente elogiadora. E aí eu fiquei um tempo assim olhando para os olhos dela e como eu sempre sei fazer, eu olhei para ela e falei assim, nossa, que olho bonito que você tem. E ela ficou completamente desconcertada. Já ela tá dizendo assim, fico bem chateada, fiz merda de novo, eita. É um sentimento bastante comum, né? Quando a gente avalia, ou então isso não é pra mim. A gente vai falar mais sobre isso. Gratidão, Gel. São pensamentos bem comuns de acontecerem, né? É importante isso porque faz parte do autoconhecimento. Estar consciente de você mesmo. Quando eu
erro quando eu cometo aquilo que eu considero como uma falha dentro do meu planejamento, como eu trato a mim mesmo nesse processo. Isso é muito importante, ter consciência disso. E aí, falando do elogio, como é que você reage quando você recebe um elogio de graça? Elogio de graça. A pessoa olha pra você e diz assim, velho, você é muito fodástico ou fodástica. Nossa, eu te acho incrível, uau! É confortável para você receber esse elogio? Ou você sente que tem um nível de desconforto ali dentro daquele elogio? Ou você simplesmente sente que precisa elogiar de volta? Ou ainda você tem um outro comportamento que também é bastante comum na nossa cultura, que é se diminuir, que é se minimizar um pouco, né? Então, assim, a pessoa fala que o seu vestido é muito bonito, e a pessoa, comprei ali por 10 reais. Tipo, como se não fosse muita coisa, né? A pessoa tem um desafio para receber elogio e, consequentemente, ela também vai ter desafio para poder elogiar as outras pessoas, né? É muito natural isso. Ou então ela faz um outro comportamento que também é comum quando recebe elogio, ela desvia o foco dela mesma. Então, ou ela desvia o foco elogiando de volta, ou ela desvia o foco trazendo outras questões. Ou então ela se minimiza de uma outra maneira, que é, eu não sou tudo isso aí, não. Não é isso não, não é assim não, sabe? Que acontece muito. Ou então é tipo assim, isso é tão fácil, você tem uma habilidade, você faz algo de forma muito bem, né? E aí a pessoa elogia essa habilidade tua, e aí você, não, isso aqui é fácil, sabe? Se minimizando, se diminuindo. Isso também é um comportamento autodepreciativo. Bem-vindo a galera que tá chegando. Chamem o povo. O povo. Gel trouxe, eu fico bem sem graça, ou então toda boba. É muito comum isso. Esse comportamento de... Fico completamente desnorteada quando sou elogiada. Uma outra reflexão para vocês. Quando você está diante de algo que você considera que é muito bom, né? Gente, vou falar de mim. Quando eu ia, em locais considerados muito chiques, muitas vezes eu tinha a sensação assim, eu não pertenço a esse lugar. Vocês já pensaram isso, sentiram isso de alguma forma, de alguma maneira? Ou então você tá querendo arrumar uma pessoa e você super quer namorar, você é uma pessoa... gente, só lembrei agora de um amigo. Você é uma pessoa de câncer, de peixes, e você super quer um relacionamento, mas aí a pessoinha chega na sua vida e aí muitas vezes você fica com a sensação assim, isso não é pra mim não. Nossa, será? Né? Aí começa a se auto-sabotar. Quer muito aquilo, mas quando aquilo chega, você não sabe exatamente como prosseguir com aquilo ali, né? Ou você fica se minimizando, se diminuindo de alguma forma. Isso também é um comportamento de autodepreciação. Quando você recebe um presente, outra forma aí para vocês pensarem sobre isso. Vocês ficam confortáveis quando recebem presentes, ou não necessariamente um presente, mas um mimo de um amigo, de uma outra pessoa? Gente, esse aqui era um dos meus maiores desafios. Receber. Sabia dar, mas receber, Jesus Cristo, era difícil. Era desafiador. Até eu tomar consciência, me perceber sobre isso e dizer, opa, peraí, por quê? Por que isso? E aí a pessoa te dá um mimo e você fica sem graça. Ou você, às vezes, tem a síndrome do impostor, sabe? De que você talvez não mereça tanto aquilo ali não, sabe? De alguma maneira. Então, muitas vezes isso acontece com relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, enfim, diversas maneiras. E aí você sente que você não é tão merecedor daquilo. É aquela sensação de não mereço exatamente isso aqui, não.
Então vai identificando esses comportamentos e esses sentimentos dentro de vocês, tá bom? Você é uma pessoa também que pensa muito nas frases: eu deveria ter feito isso, eu deveria ter dito isso, eu tenho que fazer isso aqui, meio que trazendo para você uma espécie de obrigação sobre as coisas, ou você às vezes até sente que você precisa ser, fazer ou ter algo diferente do que você é para você poder se sentir completamente amado, completamente aceito, ou para você evitar a exclusão de alguma forma. Então vão observando se esses comportamentos, se esses pensamentos, se esses sentimentos estão presentes em vocês de alguma forma. Vamos lá. Tem também aqui um exercíciozinho pra gente fazer, que é bem basiquinho mesmo. Que é o seguinte: vocês vão eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. E de olhos fechados, a gente vai repetir, vocês vão repetir junto comigo uma frase. E a frase é o seguinte: respira bem fundo, de olho fechado. E você pode falar em voz alta, se for confortável para você. Se você não puder falar em voz alta, costuma ter um efeito mais potente em voz alta nesse sentido. Bem-vindo a galera que está chegando. A gente está falando sobre autodepreciação. Quais os benefícios de se autodepreciar? E aí, se você não conseguir fazer de olhos fechados, ok. Se você não conseguir fazer com a voz alta, façam com a voz interior. Só repitam comigo: eu sou uma pessoa incrível. E observa como internamente você reage a essa frase. Qual é o sentimento, qual é o pensamento que chega para você, qual é a sensação. E vai falando: eu sou foda. E vai se observando o que é que acontece internamente quando você fala essas frases. O que é que chega para você? Você pode repetir: eu sou uma pessoa maravilhosa. E se auto-observa. Você também pode repetir: eu sou merecedora ou merecedor de todo o amor do universo, de todo respeito, de toda a plenitude, de toda a paz, de toda a prosperidade e abundância do universo. E se observa, se quiserem colocar aqui, quais são as sensações que chegam para vocês a partir de repetir essas frases ou em voz alta ou com a sua voz interior. O que é que chega para você? O que é que você sente? O que é que vocês sentem? O que é que vocês pensam? Então, se observa. E quem quiser comentar, tá aberto. Esses exercícios, gente, eles servem muito pra gente identificar raízes de autodepreciação. Pode acontecer de você repetir essas frases e não sentir que essas frases são realmente verdadeiras. Ter a sensação que aquilo não é real, como se você estivesse repetindo uma coisa e estivesse mentindo para você mesmo. Isso pode acontecer. Tem pessoas que podem sentir algo muito positivo, né? Uma sensação gostosa, nossa, uau, né? E acabar se reconhecendo dentro disso. Pode variar bastante, né? Mas a gente pode ter raízes aí de autodepreciação quando fala essas coisas para si mesmo. E aí eu peço também para vocês imaginarem que vocês falaram todas essas frases na frente de outras pessoas.
Então imagine que você está num grupo de amigos, ou na sua família, ou no trabalho, seja lá o que for, assim, onde tenham bastante pessoas. E em um determinado contexto, você fala de você mesmo dessa forma. Você fala que você é uma pessoa, que eu sou incrível, eu sou foda, eu sou maravilhosa, eu mereço todo o amor, eu mereço todo o respeito do mundo, eu mereço toda a paz, toda a plenitude do universo, eu mereço isso. O que vocês acham que queria ocorrer se vocês falassem isso na frente de outras pessoas? Como essas pessoas iriam reagir? Bem-vinda, Nandinha. Como vocês acham que essas outras pessoas iriam reagir a isso? Será que alguém no ambiente olharia de forma torta? Boa noite, Amora. Bem-vinda, galera que tá chegando. Será que alguém ia olhar para você meio com um olhar depreciativo, ia te julgar? Ou alguém falaria aquela famosa frase: oxe, tá se achando? Quem nunca falou essa frase aqui? Fulaninho se acha. Essa frase é muito comum, gente. E eu odeio essa frase. Eu odeio essa frase. Fulano se acha. Beltrano se acha. Ou tem uma outra também. Fulano tem um rei na barriga. E aí a vontade que eu tenho de dizer pra pessoa é: meu amor, eu não tenho um rei na barriga. Eu sou a própria rainha. Não tenho um rei na barriga, não. Eu sou a própria rainha. Então, são aí questões de autodepreciação. Um exemplo que eu trago sobre isso é o condicionamento social por trás disso. O que a gente ganha quando a gente não reconhece a nossa própria potência e não reconhece o quão incrível nós já somos? O que vocês acham que existe de benefício por trás disso, desse comportamento, desses pensamentos e sentimentos de autodepreciação? O que eu ganho quando eu me diminuo perante o outro? Ou quando eu tenho dificuldade ou desafio de falar para o outro algo que é positivo sobre mim mesmo? Para exemplificar, eu estava pensando muito, desde ontem, na live, um exemplo de uma professora minha da faculdade, né? Eu lembro que ela era muito exigente, professora Wanda, maravilhosa, maravilhosa. E aí, ela sempre foi uma pessoa muito dedicada, né? Como professora, como cientista. E ela sempre fez as coisas assim com muito zelo mesmo, muita dedicação. Eu lembro que ela dizia na faculdade assim: eu não dou 10 a ninguém. Não dou 10 a ninguém. Né? Então ela era muito conhecida pela exigência dela. E aí eu tive a honra e o prazer de ser orientanda dela no meu trabalho de conclusão de curso, famoso TCC. Eu sabia que eu iria me desenvolver muito através dos ensinamentos dela. E aí, em uma determinada situação, ela estava, assim, contando de uma determinada coisa que ela fez, que ela tinha se dedicado muito. Acho que foi um artigo que ela escreveu, se eu não me engano. Foi um trabalho científico que ela fez. E aí alguém foi elogiar ela, né? De que, nossa, Wanda, você fez um trabalho maravilhoso, você fez um trabalho muito incrível e tal. E normalmente, dentro desse contexto, o que é esperado é que ou a pessoa que está sendo elogiada se minimize de alguma forma, ou que ela devolva o elogio de algum jeito, né? Ou simplesmente agradeça assim, sabe aquela coisa, obrigada, meio sem graça assim na vida, né? Meio que eu não posso reconhecer isso que o outro está dizendo que eu sou, mais ou menos dessa forma. E aí Wanda teve um comportamento completamente diferente, que eu adorei na época, né? Achei assim, tipo, fodástico. Ela falou assim: obrigada, eu mereço mesmo, eu me dediquei muito mesmo. Então, eu realmente mereço esse reconhecimento.
E eu lembro das caras e bocas quando ela fez isso, porque socialmente esse comportamento não é um comportamento aceito. É um comportamento que as pessoas trazem como tá se achando, tá sendo egóica, né? Quando existe, na verdade, uma grande discussão sobre autoestima e o sistema que a gente vive não tem interesse de que a gente tenha a verdadeira autoestima. Muita gente confunde a síndrome de superioridade do ego com autoestima. São coisas completamente diferentes. E falando agora de uma forma mais profunda, para além de síndrome de superioridade do ego, para além de autoestima, existe aqui um paradigma que é espiritualista. Para quem é materialista isso não vai fazer sentido, tá? Mas quem já me acompanha sabe que o meu paradigma é espiritualista, então eu vou trazer dentro desse viés mais espiritual. Nós somos a própria manifestação do divino na Terra. Então, como eu posso depreciar essa manifestação? Olhar para essa manifestação do divino e dizer, você é pouca merda, né? E o primeiro ponto já começa daí. E algo que é muito importante trazer sobre isso é que a maioria de nós tem muito medo da nossa própria luz e do sucesso. Eita, quase que não sai. Na maioria de nós tem medo, muito medo de ter sucesso. Como assim, Joy? Como? É exatamente isso que vocês trouxeram. A maioria de nós tem medo de reconhecer a própria luz. O que de pior pode ocorrer quando a gente reconhece a nossa própria luz? A gente acaba meio que fugindo completamente do padrão social. Porque a gente passa a ser tão completo e inteiro dentro da gente mesmo, que eu passo a não mais precisar do reconhecimento do outro para saber que eu sou incrível. Eu tenho esse auto-reconhecimento muito forte. E algumas crenças que estão por trás desse processo de autodepreciação é exatamente as crenças de que se eu falar bem de mim mesmo, né? Mãe, bem-vinda. Se eu falar bem de mim mesmo, se eu expressar algo positivo sobre mim mesmo, eu vou ser excluído de alguma forma. Eu vou ser taxado como uma pessoa que é egóica. Eu vou ser taxada como uma pessoa que se acha. Eu vou ser taxada como uma pessoa que tem um rei na barriga. E aí eu anotei uma frase que me veio, que foi muito forte. Me veio alguns minutinhos antes de eu fazer a live. Que é a crença, eu preciso me depreciar para que o outro me aprecie. Será que faz sentido para vocês? É como se eu só sinto que você realmente é apreciado, né, pelo outro se eu não tiver esse ponto, assim, essa autoestima bem firmada. Gente, uma diferença muito grande sobre a autoestima, na verdade a síndrome de superioridade do ego, né, e a autoestima oi mãe, exatamente a autoestima, né, e na verdade de forma ainda mais profunda, o reconhecimento do ser, ele não entra em competição. O ego, ele entra em competição, ele entra em comparação. Em que sentido? Eu preciso ser mais incrível do que o outro. Não basta simplesmente eu me achar incrível. Eu tenho que ser melhor do que aquele outro. Então, de alguma forma, existe uma competição e uma comparação. Oi, Joca, irmão. Bem-vindos. Pô, a família hoje está em peso. Então, a autoestima, a síndrome de superioridade do ego, na verdade, é também a síndrome de inferioridade. A gente sempre fala que todo excesso esconde uma falta. Então, é aquela pessoa que deprecia o outro muitas vezes, até de forma implícita, de forma sutil, de forma desafiadora até de você identificar, mas na verdade, ela precisa se sentir superior para o outro, né? Ou diminuir o outro de alguma forma, de alguma maneira, para que ela se sinta bem.
Isso não é autoestima, gente. Isso não é autoestima. Não tem nada a ver com autoestima. Tirem essa ideia da cabeça de vocês, please. A verdadeira autoestima, o verdadeiro reconhecimento do ser é aquilo que eu citei antes no meio da live. No sentido do paradigma espiritualista. Mano, eu sou DNA divino na Terra. Eu sou a própria manifestação de Deus. Como eu posso depreciar a manifestação de Deus? E quando você se reconhece nesse lugar, você passa a reconhecer o outro também nesse mesmo lugar. E aí você sai completamente da competição e da comparação do ego. Não tem como, porque você simplesmente reconhece que tudo que existe, que tudo que é, tudo que foi criado, vem da mesma fonte, vem do mesmo Criador. Não é uma fonte diferente para tudo que foi criado, é a mesma fonte. A mesma fonte amorosa da criação que criou um beija-flor, criou a mim, a você e a tudo que é, tudo que existe. Nessa perspectiva, não existe comparação, não existe competição. Nessa perspectiva, eu reconheço que, nossa, uau, eu sou DNA divino na Terra, eu sou manifestação do próprio Deus na Terra e o outro também é. Então, eu saio automaticamente da depreciação. E aí, eu não consigo mais, dentro dessa perspectiva, me autodepreciar e nem depreciar o outro, de alguma forma. Muito pelo contrário, você reconhece tanto a sua própria luz, que você também vai reconhecer a luz do outro. Então o outro, ele passa a ser tão incrível quanto você. Você simplesmente reconhece que tudo que é incrível. Tudo que é maravilhoso. Tudo que existe e foi criado vem da mesma fonte. A mesma fonte amorosa da criação. Só são expressões diferentes dessa mesma criação. Uma coisa para ficar mais claro para vocês é o seguinte. Vou usar o exemplo aqui meu e do meu irmão. Somos filhos da mesma mãe. Supondo que fôssemos filhos também do mesmo pai, nós somos diferentes. Seríamos a expressão diferente dos nossos pais, mas ambos carregariam os DNAs de pai e de mãe. Então, imaginando dessa forma, dentro desse exemplo, imagine que o Criador, ele é o grande pai e a grande mãe do universo. E tudo que existe, que foi criado por ele, tem o DNA dele. É uma forma de expressão dele. Assim como eu e meu irmão, somos formas de expressões dos nossos pais. E os nossos pais também são formas de expressões dos pais deles. E a gente vai carregando toda a ancestralidade no DNA. Então, isso é exatamente o que a gente compreende como sermos um. É daí que vem o conceito de relações espelho. O outro sou eu. Não há separação. A separação é uma grande ilusão. O que eu vejo no outro é meu. O outro, ele não tem como despertar algo em mim que não existe em mim. Na verdade, ele só me mostra, dentro das minhas relações, dentro das minhas interações, o que eu já sou. Ou ele está me mostrando a minha sombra, ou ele está me mostrando a minha luz. E aí, gente, vamos que vamos. Uma outra crença também é que se eu me amar, se eu me valorizar como eu realmente sou, eu também vou ser rejeitado, porque eu vou ser vista como soberba, como narcisista, né? Então, existe um condicionamento social para que a gente fale mal da gente mesmo. E esse é um comportamento que destrói o auto-amor. Imagine você estar o tempo inteiro com uma criança e o tempo todo você deprecia essa criança. E essa criança erra
e você, ao invés de acolher o erro dessa criança, você vai lá e pune, você vai lá e, sabe? Normalmente a gente não consegue se imaginar fazendo isso com uma criancinha muito pequena, mas muitos de nós fazem isso com a gente mesmo, consigo mesmo, de alguma forma. Por isso que eu sempre falo sobre o autoacolhimento e a compaixão por si mesmo, como se você fosse uma criança. Eu sempre cito isso, porque fica mais fácil de compreender, trazer autocompaixão. Existe uma outra crença também que o nosso sistema se beneficia, que é a crença de que não somos suficientes, e isso também é um comportamento de autodepreciação. Então isso é embutido de diversas formas no nosso inconsciente. Esse é um dos motivos pelos quais eu aboli a televisão na minha vida há muitos anos, tipo muitos anos. Você liga a TV e você vê propagandas, e ali, de forma subliminar, estão diversas propagandas, não só, viu? Filmes, novelas, enfim, uma cacetada de coisas. Hoje eu filtro muito o que eu vejo, porque pode acontecer em algum momento que eu não estou com uma vibração tão elevada e eu estou ali trazendo aquelas informações para o meu inconsciente, de alguma maneira. Então é um cuidado que eu tenho comigo mesmo. E aí, você está lá assistindo, né, desde pequeno, desde criança, parece ser uma coisa simples, nada demais, bobagem, mas você vê modelos do que é ser uma mulher, modelos do que é ser um homem dentro das propagandas. Tanto que a gente fala de forma muito interessante família de propaganda de margarina. Quem nunca ouviu essa frase? Porque existe um modelo dentro daquelas propagandas, modelo de família nuclear, pai, mãe, filhos, né? E aquele modelozinho ali como se fosse algo padrão, colocando de forma implícita que é aquilo ali que é o correto. Assim como a gente começa a aprender esses modelos socialmente, né, do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, a gente também é muito cobrado sobre os padrões corporais, os padrões comportamentais. Então, como é que uma mulher que é aceita socialmente, ela vai se comportar? Bem-vinda a galera que está chegando. Então ela precisa ser doce, ela precisa ter um determinado tipo de comportamento, ela precisa ser acolhedora, ela não pode falar palavrão, estou colocando aqui alguns padrões, tá, gente? Ela não pode expressar raiva, porque socialmente a raiva ela é permitida muito mais para os homens do que para as mulheres, né? Tanto que quando a mulher muitas vezes ela expressa raiva, ela é colocada como histérica, né? Ela tá fazendo mimimi, ela tá... Enfim, mas o homem, esse tipo de emoção é permitido muito mais, né? Que ele expresse. Inclusive é uma das poucas emoções que é permitido socialmente para o homem expressar. Quando eu falo permitido socialmente, eu quero dizer que isso é algo... que a pessoa não vai sofrer um rechaçamento, ela não vai ser punida de alguma forma, e punição pode ser uma fala, pode ser um julgamento, pode ser uma boca torta, né, que a gente faz, né, é um olhar meio atravessado, é um preconceito, é uma discriminação, enfim, existem várias formas de punição e não necessariamente a punição ali da lei, tá? É aquela pessoa que ela tem um determinado comportamento, né? Então, digamos que uma mulher, né? Que ela vai lá e ela veste uma roupa curta. E aí ela tá passando na frente de um local onde tem outras mulheres, que são mulheres mais com roupas mais reservadas. E aí esse grupo de mulheres começa, olha pra lá, que ela tá pedindo para ser estuprada, olha só. Isso é punição, gente, por comportamento, né? Julgamento e punição. E também manipulação do comportamento. Por que manipulação do comportamento? Porque a partir do momento que eu critico e julgo o comportamento do outro, de alguma maneira, a mensagem subliminar que eu estou mandando para ele é: esse comportamento não é aceito, então, por favor, trate de emitir um comportamento que seja aceito socialmente. E aí, para você ser você mesmo, para você realmente exercer o seu direito de ser quem você é, às vezes você tem um desafio muito grande e acaba precisando lutar para que realmente você consiga expressar
a sua essência ou as coisas que você realmente sente que fazem sentido para você. E eu estava falando sobre essa questão do sistema, porque essa crença, eu não sou bom ou boa o suficiente, faz com que a gente se cobre 200 milhões de vezes mais. E isso também é uma forma de depreciação. A pessoa está sempre focada no que falta ela fazer, mas ela quase nunca observa o que ela faz. Então, um exemplo, ela é uma mãe ou ele é um pai e tem diversos comportamentos muito positivos com os filhos, mas tem um comportamento ali que é um comportamento muito desafiador e a pessoa normalmente ela vai ficar focada naquele comportamento ali que ela erra. Então, eu nunca sou bom o suficiente em nada que eu faço. Eu nunca reconheço que nada que eu faço é realmente bom, sabe? E isso, quem lucra com isso? As grandes empresas, as grandes indústrias. Falando agora do corpo, já falei isso outras vezes, mas eu gosto de repetir. Existe ainda um padrão sobre a beleza, especialmente a beleza feminina. Existe um padrão de beleza masculino também, mas que não é tão, como é que eu posso dizer, ele não entra tanto em vigor, na maioria das vezes, como é para a mulher. Então a mulher ela precisa ter um determinado tipo de corpo para ela ser vista como bonita, para ela ser aceita como bonita. Um determinado tom de pele, um determinado tipo de cabelo. E aí, quando é embutido nas nossas cabeças que nós não somos bons o suficiente, nós não somos bonitos o suficiente, nós não fazemos parte do padrão o suficiente, as grandes indústrias lucram muito com isso. Então, todo esse sistema ele é construído para lucrar em cima da autodepreciação. Então, há um grande benefício aí para o nosso sistema, para as pessoas que estão vivendo a autodepreciação. Quando eu me autodeprecio, quando eu tenho qualquer tipo de comportamento como esse que eu trouxe aqui, eu estou seguindo exatamente o que o sistema social quer, o que o sistema social mostra de alguma maneira, de alguma forma. Porque quando você está insuficiente, se sentindo insatisfeito, por exemplo, com uma parte do seu corpo, vai surgir alguém lá da grande indústria, da moda, das cirurgias plásticas, que vai lucrar com isso. Ah, você não gosta da sua barriga? Peraí, a gente vai inventar algo aqui agora para você mudar o que é, para que você se sinta suficiente. Só que isso abre um buraco, na verdade já tem um buraco emocionalmente aberto, e na verdade, ele nunca se fecha, né? Porque eu gosto de brincar com isso, né? Uma brincadeira séria. A gente acaba entrando na síndrome do Michael Jackson. Nunca tá bom. Fiz a primeira cirurgia, ficou legalzinho, mas não, peraí, tem que fazer mais um pouco. Não, tem que ser uma outra, mas tem que ser uma outra coisa agora. E isso é para tudo, gente. Para os nossos objetivos financeiros, para os nossos objetivos de casa, carro, de família. Eu consegui isso aqui, mas eu não consigo nem apreciar aquilo que eu consegui, porque a minha mente ela fica o tempo todo trabalhando para o futuro, porque existem crenças sociais coletivas, ou seja, do grupo social, que diz que você precisa produzir o tempo inteiro, que você não é suficiente, que aquilo que você é não é suficiente. Vou repetir uma frase da última live, que o que você quer ser quando você crescer, que a gente fala muito para as crianças. A criança já gente, isso, por favor, façam um favor para a humanidade, excluam essa frase da vida de vocês. A criança ela não precisa ser nada. Boa noite, Ju. Para ela ser algo, para ela ser valorizada de algo, para ela ser amada, ela já é um ser. Ela já nasce um ser. Ela precisa só ser reconhecida, inicialmente pelos pais, né? E depois por ela mesma. Então, o nosso sistema, ele é o contrário da verdadeira autoestima. E ele favorece a autodepreciação. E qual é aí o grande benefício para a gente? Bom, ser aceito.
através dessas crenças que eu trouxe aqui. Se eu me deprecio, se eu me minimizo, se eu me desvalorizo, né, de alguma forma, o outro vai ter compaixão de mim. O outro, ele vai ter uma facilidade maior de me aceitar. É perigoso uma pessoa com forte autoestima. É perigoso uma pessoa que se autoconhece. Porque o autoconhecimento faz a gente perceber. Dei uma pausazinha aqui, mas voltou. O autoconhecimento faz a gente perceber a seguinte coisa. Se o outro, ele fala algo sobre mim, que eu sei que aquilo ali não tem nada a ver comigo, eu vou parar, fazer uma autorreflexão. Peraí, por que você está falando essa característica sobre mim? Teve algum comportamento, algo que eu fiz com você, que fez com que você percebesse isso? Eu vou fazer uma reflexão comigo mesmo e com o outro. Mas eu não vou ficar, por exemplo, deprimida, angustiada pelo que o outro está me trazendo, porque eu sei quem eu sou. É perigoso isso socialmente, saber quem você é. Por isso que tantas pessoas têm desafios de se conhecer. Porque o poder do autoconhecimento é autoamor, é autoestima. Então você passa a não ser mais uma espécie de canoa, onde o vento soprar, você vai. Se o outro me valoriza, se o outro diz que eu sou incrível, eu me sinto foda, me sinto maravilhoso, me sinto massa. Mas se o outro me deprecia, eu me sinto horrível. Não, eu começo a ter um eixo, um centro em mim mesma. E aquilo que o outro fala pra mim, ou fala de mim, vai ser refletido, mas com um enorme filtro do autoconhecimento. De olhar e dizer assim, isso aqui não faz parte de mim. A pessoa está falando dela, de alguma maneira, de alguma forma. Eu trouxe aqui as crenças sobre não se achar suficiente. Quero enfatizar um pouquinho mais sobre o medo da própria luz, o medo do sucesso. O que de pior poderia acontecer se realmente a gente se sentir incrível? Se realmente você olhar para você hoje, se achar foda, se achar maravilhoso, se achar uma grande mulher, um grande homem, ou, enfim, qualquer gênero que você se adeque, ou não gênero também. O que de pior pode acontecer se você hoje sentir que você merece tudo de maravilhoso na sua vida? Pergunto para vocês. Será que você pode começar a perceber que você se afastaria um pouco da sua família? Se afastaria um pouco de alguns amigos? Será que você sentiria que atrairia inveja das pessoas? Isso tudo são crenças que muitas vezes bloqueiam a gente de realmente se sentir dessa forma, de realmente trazer o inverso da autodepreciação, que é o autoamor. E aí, dicas para a gente começar aqui a lidar com isso, com a autodepreciação. Eu quero falar sobre a comunicação não violenta e o Theta Healing. O Theta Healing, ele traz uma forma muito simples, vamos dizer assim, de identificar as crenças que estão por trás da autodepreciação. Todo comportamento, todo pensamento, todo sentimento que a gente tem, ele deve ser validado. E como que é validar isso? Ao invés de julgar o comportamento e dizer, esse comportamento não deveria estar aqui, esse sentimento não deveria estar aqui, esse pensamento não deveria estar aqui, ou isso é ruim, isso é errado, de alguma forma, valide o que você sente simplesmente aceitando que aquele pensamento ou sentimento está ali. Sem brigar com ele. Sem resistir a ele. Aquilo que você resiste, persiste. Então, sem criar resistência para o processo. Simplesmente olhando e dizendo, ok, eu vejo esse pensamento aqui dentro de mim. Eu vejo esse sentimento dentro de mim. Já ensinei isso um pouco em outras lives. O que eu posso escutar sobre esse sentimento? Né? Vou dar um exemplo com a dor de cabeça. Antes, todas as vezes que eu sentia dor de cabeça,
eu tomava remédio para poder silenciar a dor, né? De alguma forma. E atualmente é mais raro eu sentir dores, mas de vez em quando chega uma dorzinha, um peso, e ao invés de julgar aquilo como isso é errado, essa dor não deveria estar aqui, eu vou ouvir a dor. Ao invés de resistir a ela, de brigar com ela, eu vou ouvi-la, eu vou dar espaço para ela se comunicar comigo. E faço uns exercícios dentro do Theta Healing que são bem interessantes de ouvir aquele sintoma, aquele pensamento, aquela sensação e começar a compreender o que é aquela dor, o que é aquele sentimento, o que é aquele pensamento está me favorecendo. Qual é o benefício daquilo? O que eu estou aprendendo com aquilo? O que aquilo está querendo me mostrar? E normalmente a dor no meu corpo, no meu caso, vem muitas vezes para me mostrar que eu estou fora da presença. Vem muitas vezes para me mostrar que a minha mente está sobrecarregada, que ela precisa descansar, mas de forma plena, porque muitas vezes a gente está com o corpo parado, mas a mente não. A mente está trabalhando de todas as formas possíveis, né? A mente é um macaco louco. Uma hora ela pula para o passado, daqui a pouco ela vai para o futuro, e aí dificilmente ela está no presente. No presente a mente some, a mente praticamente não existe no presente. E o Theta Healing ele acaba fazendo com que a gente identifique as crenças por trás da autodepreciação, para a gente conseguir ressignificar essas crenças de uma forma mais fácil. E quando eu falo mais fácil, o que eu estou realmente querendo dizer? Existem alguns processos que eu sempre trago, né? Terapia não é miojo, né? Que você ferve uma água ali, 3 minutos o negócio está pronto. Tem processos que eles realmente podem ser muito rápidos, tipo muito rápidos mesmo. Você observar mudança. Só que muitos processos não são tão rápidos assim. São anos e anos e anos e anos, e muitos anos, de crenças enraizadas sobre alguma coisa. Uma crença muito enraizada sobre dinheiro é dinheiro não dá em árvore, para, na verdade, exemplificar que dinheiro é difícil. Então, é uma crença super enraizada de muitos, milhares e milhares de anos, de outras gerações, que a gente acaba trazendo. E muitas vezes, para uma pessoa liberar uma crença que é muito enraizada, ela precisa de algum tempo, de alguns processos. Tem gente que não, mas tem gente que sim. Então, é importante também ter compaixão pelo nosso próprio processo, acolhimento pelo nosso próprio processo. E sempre trazer para a gente mesmo o que eu sempre falo. Sempre estamos fazendo o melhor que conseguimos fazer dentro do nível de consciência que temos. Se antes a gente não conseguia enxergar uma coisa ou manifestava, co-criava coisas muito desafiadoras na nossa vida e agora a gente começou a mudar essa vibração, mas ainda a realidade ainda não está correspondendo tanto, se dê tempo, se acolha, tenha compaixão. Se acolha como você acolheria uma criancinha no processo. E a CNV também é algo muito importante, a comunicação não violenta. A base da CNV, gente, vai ser a compaixão. A compaixão por si mesmo primeiro e a compaixão pelo outro. E existem alguns processos, né, para a CNV. A CNV ela não é uma técnica, ela possui técnicas, né? Ela foi criada aí por Marshall Rosenberg desde a década de 60, se não me engano, que ele começou aí a estudar e criar isso, né? E é baseada na compaixão por si, primeiro e pelo outro. E existem pelo menos aí 4 passos na CNV, na verdade são muitos outros, mas os básicos, que nos auxiliam bastante a sair desse processo de depreciação. Então, os 4 passos são: o primeiro passo é a observação do comportamento, o segundo passo, identificação dos sentimentos,
Terceiro passo, identificação das necessidades. E o quarto passo, pedido. Como assim? Vou voltar lá na primeira pergunta, a pergunta do início. O que acontece quando você fala com você mesmo, quando você erra o alvo? Quando você tem um resultado diferente do que você esperava ter? E aí, uma pessoa sem o conhecimento da comunicação não violenta, é muito comum que ela entre nessa autodepreciação. Nossa, mas que merda, eu tô fazendo bosta de novo. Né? Eu tô fazendo merda novamente. Olha isso, né? Depreciação, comunicação violenta consigo mesmo. Automaticamente, se eu tenho uma comunicação violenta comigo mesmo, é meio que automático que eu tenho uma comunicação violenta também com o outro, certo? Porque a gente também começa a dar ao outro, fazer com o outro coisas que a gente faz com a gente, né? E o primeiro passo aqui, traduzindo essa mesma situação para a CNV, a observação do comportamento. O que de fato aconteceu? Eu tive um resultado diferente do que eu esperava, das expectativas que eu criei. E aí você pode descrever para você mesmo o que aconteceu. Eu fiz um planejamento financeiro para fazer tal coisa, mas deu algo completamente diferente. Então, ao invés de dizer que merda, né, que bosta que aconteceu isso, eu paro e observo o que está acontecendo no ambiente. No ambiente é isso aqui. Gente, os passos parecem um pouco mecânicos no início, mas com o tempo eles vão ficando automáticos, né? É tudo prático, é como aprender a dirigir. Você não aprendeu a fazer de forma automática. Dificilmente acontece isso, né? Mas aí você vai, teoricamente, aprendendo, daqui a pouco você já está fazendo automaticamente. Você nem pensa para passar uma marcha ou para pegar no volante, enfim, você faz, né? Ó, Fabão aqui, Josi, Edilson, bem-vindo, galera que tá chegando. Fabão sabe que eu tô falando aí sobre dirigir. E aí, você vai trazer essa observação para aquele momento ali. O que de fato aconteceu, né? O segundo passo é, qual é o meu sentimento dentro dessa situação ocorrida? Eu tive um planejamento financeiro diferente. Eu fiz um planejamento financeiro e não consegui o resultado que eu queria nesse planejamento financeiro. Como é que eu me sinto? Qual é a sensação que eu tenho quando isso acontece? Eu me sinto triste? Eu me sinto frustrada? Eu me sinto angustiada? Qual é a sensação, o sentimento, a emoção que chega, né? As emoções, na verdade eu já falei sobre isso. Existem 6 emoções universais básicas, né? Que em qualquer canto do mundo, qualquer ser humano que nascer, que tenha um desenvolvimento típico, ele vai apresentar. São raiva, nojo, surpresa, medo, tristeza e alegria. Então, todos os sentimentos são variações dessas emoções. O amor, ele é um sentimento, ele é variação de emoção. Angústia, ele é um sentimento, ele é variação de emoção. A angústia é como se fosse uma união da tristeza com o medo. Então, é uma nuance ali, mais de uma emoção presente, acaba acarretando sentimentos. Mas vocês não precisam também saber sobre isso. É só para a gente diferenciar sentimento de pensamento. Né? A emoção é algo que ocorre fisiologicamente e ela traz efeitos no corpo e potenciais de ação. Por exemplo, alegria, quando você se sente alegre, normalmente o potencial de ação é sorrir, né? É estar num estado excitável. O seu corpo ele fica um pouco mais excitável mesmo, né? Excitado, ele fica energizado, né? Acho que essa palavra é legal. A tristeza já é uma emoção completamente diferente da alegria. A gente chamaria até de oposto complementar. A tristeza, o âmbito dela de ação, o ponto de ação dela, na verdade, é exatamente o contrário da alegria. Ao invés de sorrir, seria chorar, seria também se introverter, né? Voltar a energia para si mesmo.
ao invés de voltar a energia para fora, que é o caso da alegria. Normalmente, quando a gente está muito alegre, a gente fica mais extrovertido, a gente fica mais sociável. A tristeza já é mais o inverso, né? Então, cada emoção ela tem um potencial de ação no corpo, né? E um potencial de ação externo. O que é que eu sinto vontade de fazer quando eu sinto aquilo ali? Então, é diferente de pensamento. Pensamento é a nossa voz interior. Essas frases, por exemplo, são pensamentos, são crenças, né? Imagens que vêm na nossa cabeça são pensamentos, né? É diferente do sentimento. E aí eu começo a observar o seguinte: toda vez que eu tenho uma necessidade, e a CNV ela fala de necessidades universais, todo ser humano tem a necessidade de se sentir amado, de se sentir aceito, acolhido, ouvido, compreendido. Enfim, são N necessidades universais aí, humanas. A forma como cada um vai sentir que essa necessidade foi satisfeita ou não é diferente para cada pessoa, em cada cultura. Então, eu já dei um exemplo aqui para vocês. Como é que eu me sinto ouvida? Eu me sinto ouvida quando alguém está olhando para mim. Quando eu estou conversando com a pessoa e a pessoa está viajando na maionese, olhando para qualquer outra coisa, essa necessidade, essa necessidade de ser ouvida, ela não é plenamente satisfeita. Porque, normalmente, isso também tem a ver com linguagens do amor, a forma como a gente se sente amado. O que a gente oferece para o outro é a forma, muitas vezes, como a gente se sente amado. Então, como eu tenho uma escuta muito ativa com as pessoas, eu ofereço muito isso para as pessoas, isso também tem a ver com uma linguagem do amor, para mim. Eu amo as pessoas através da escuta, através do olho no olho, através da atenção. Então, essa também é uma forma como eu me sinto amada, né? E é uma necessidade ali, né? Então, como é que, por exemplo, nessa situação existe uma necessidade insatisfeita? Você foi lá, fez um planejamento financeiro, foi diferente do que você imaginava. A necessidade naquele momento que você tinha era o quê? Era de se sentir bem-sucedido, provavelmente, né? Bem-sucedida dentro daquilo que você planejou. Era a necessidade de saber que você teria a capacidade de atingir sucesso em algo, de realizar algo, a necessidade de realização, a necessidade de sucesso. Toda vez que uma necessidade ela é insatisfeita, normalmente a gente vai ter sentimentos como tristeza, frustração, ansiedade, angústia, medo, né? E normalmente quando as nossas necessidades são satisfeitas, a gente vai ter emoções como alegria, como excitação, como plenitude, como paz. E aí, nessa mesma situação, eu estou observando o comportamento. O que é que aconteceu? Minha mãe, eu piro quando eu estou falando, a pessoa fica viajando. Eu já sei de onde veio, então. Eu também piro. Não curto, não funciona. Eu necessito de contato visual. E aí, o que que acontece? O outro ele não é obrigado a satisfazer essa necessidade minha. Eu posso comunicar para a pessoa, né? Olha, para mim é importante quando eu estou conversando algo sério com a pessoa. Não é sempre, não. Às vezes eu estou falando besteira, às vezes eu busco o contato visual, porque é muito natural meu fazer isso. Até porque eu tenho um olhar invasivo, eu tenho consciência desse olhar invasivo que eu tenho. E eu comecei a compreender isso, que nem todo mundo está pronto para receber esse olhar, e está tudo bem também. Mas foi uma coisa que eu vim observando em mim mesma, né? E quando eu estou falando algo que é sério, eu tenho essa necessidade de contato visual maior. O outro ele não é obrigado a satisfazer, mas eu sim sou obrigada a satisfazer as minhas próprias necessidades. Então eu sou uma pessoa que eu me olho muito nos olhos no espelho. Muito. Tipo, muito, gente. É muito mesmo. Porque eu sei que é uma necessidade minha. E isso também reflete o meu autoconhecimento. A minha capacidade de olhar para mim mesma, de estar consciente de mim mesma a praticamente todo o tempo. Não consigo fazer isso 24 horas por dia ainda, mas boa parte do tempo eu estou consciente sobre mim mesma, sobre os meus pensamentos,
sobre o que está passando na minha cabeça, no meu coração, no meu corpo, enfim. E aí, trazendo ainda para o exemplo da CNV, de compaixão consigo mesmo, eu estou observando a situação, ok, a situação foi, fiz um planejamento e o planejamento não foi bem sucedido. Qual é o sentimento que eu tive? Me senti frustrada. Qual era a necessidade que eu tinha naquele momento? Uma necessidade de realização, necessidade de sucesso. E aí tem um quarto passo da CNV, que seria o pedido, né? Eu posso criar o pedido comigo mesma, que seria... poxa, de uma próxima vez eu escolho comigo mesma acertar esse alvo. É completamente diferente de eu dizer para mim mesmo que merda que eu errei de novo. Eu posso simplesmente dizer, poxa, nesse momento eu fiz um planejamento, esse planejamento não saiu da forma como eu gostaria. E eu estou me sentindo frustrada por isso. Porque a minha necessidade nesse momento era a minha necessidade de realização. E eu vou acolher isso. Vocês conseguem perceber que a fala é completamente diferente? E quanto mais eu começo a fazer isso comigo mesma, eu também começo a fazer isso cada vez mais com o outro. E aí a comunicação não violenta ela é uma filosofia para além de uma ferramenta, né? Para melhorar a comunicação com as pessoas, para melhorar a interação com as pessoas. Eu saio completamente do julgamento, porque a comunicação não violenta, ela traz essa ausência de rotulação. Em que sentido? Se eu digo para mim, eu sou uma idiota, eu estou me rotulando. Idiota é um rótulo, né? Se eu digo para mim, mas que merda que eu fiz, merda também é um rótulo, né? Eu estou trazendo isso de uma forma para exemplificar que aquilo é algo negativo, que aquilo é algo ruim. Quando eu simplesmente falo o comportamento ou a situação ocorrida, eu saio do rótulo. Qual foi o comportamento? Houve um planejamento financeiro e esse planejamento financeiro não foi atingido. Vocês observam que é diferente? Não existe um rótulo ali dentro, né? O rótulo ele fecha a comunicação. A comunicação não violenta ela abre. Um exemplo com outras pessoas seria... eu gosto muito de dar esse exemplo, porque eu acho ele bem simples. Quando a gente olha para alguém e diz assim, você é egoísta, né? Nas relações a gente acaba usando esse tipo de rótulo. Você é egoísta, você é estúpido, você é assim, você é assado, você está falando da identidade da pessoa. Então a probabilidade que essa pessoa pare para te ouvir é muito pequena, porque você está fechando o portal da comunicação com ela. E você está mexendo em algo central, que é o ser dela. Você é uma das coisas mais desafiadoras que a gente pode dizer para alguém. Você é assim. Na verdade, a gente não é nada, né? A gente está. Nós estamos, nós não somos. A gente utiliza, e eu falo a gente, eu, em primeiro lugar, a gente utiliza muito o verbo ser de forma incorreta. Mas a gente acaba trazendo isso para as pessoas. Você é egoísta. E aí, trazendo para a comunicação não violenta, isso também pode ser um pensamento em primeira pessoa. Eu sou egoísta. Nesse momento eu posso me perguntar qual é o comportamento que eu estou tendo ou que o outro está tendo para que eu rotule essa pessoa como egoísta. Aí, essa pessoa, ela não pensa em mim. Isso também não está sendo uma observação específica do comportamento. Aí eu vou entrar na mesma pergunta. Qual é o comportamento que essa pessoa está tendo, ou que eu estou tendo, que especifica que eu não penso no outro, por isso eu estou me rotulando como egoísta, ou que especifica que esse outro não pensa em mim? Porque ela é uma pessoa que, de forma frequente, ela não me dá atenção, né? Ou eu sou uma pessoa que, de forma frequente, eu priorizo as minhas necessidades acima das necessidades dos outros. Aí eu posso ser ainda mais específico. Qual foi o comportamento que essa pessoa teve que vai exemplificar essa questão?
Então, digamos que seja um relacionamento conjugal. E aí a mulher está lá dizendo que o homem é egoísta. E quando a gente parte para a CNV para entender qual é o comportamento que esse cara está tendo, que está trazendo uma insatisfação para as necessidades dessa mulher, para as necessidades de atenção dessa mulher. E a gente começa a compreender, por exemplo, que a mulher está dizendo que ele sai todo final de semana com os amigos, ele não sai comigo, ele não me leva, né? Então, assim, ele sempre está muito mais priorizando os amigos dele do que a mim. Então, o que ela está realmente querendo dizer? Que quando ele deixa ela nos finais de semana sozinha e sai com os amigos, sem dar atenção devida para ela, ela se sente insatisfeita. Ela sente que tem uma necessidade dela que está sendo insatisfeita. Nesse momento, a necessidade de atenção. E aí, traduzindo a CNV para essa situação, como que essa mulher poderia comunicar para esse marido? Olha, quando você sai todo final de semana e você não passa tempo comigo, olha, é completamente diferente de eu dizer para esse cara que ele é egoísta. Eu estou exemplificando comportamentos. Eu não estou falando da essência dele, eu não estou falando do ser dessa pessoa. Eu estou falando do que essa pessoa faz que me afeta naquela relação, naquele momento. Então eu posso trazer, quando você me deixa sozinha nos finais de semana e que você sai com seus amigos e não me leva, eu me sinto frustrada. Eu estou falando do meu sentimento, como eu me sinto com aquele comportamento da pessoa. Eu estou me responsabilizando pelos meus sentimentos e não colocando a responsabilidade sobre o outro, como muitas vezes a gente faz. Você me desrespeitou, né? Você me humilhou. Não, eu me senti humilhada. Eu me senti desrespeitada com aquilo que você fez. É completamente diferente essa perspectiva. Eu estou assumindo a responsabilidade pelo que eu sinto. Porque como eu trouxe no meio da sessão, no meio da live, o outro, ele só desperta em mim aquilo que já está em mim. Então, se eu me sinto humilhada, se eu me sinto desrespeitada de alguma forma pelo comportamento do outro, esse sentimento de desrespeito, de humilhação já está em mim. E o outro está sendo um espelho para que isso venha à tona de alguma forma. Eu não estou responsabilizando o que o outro fez. Eu estou me responsabilizando pelo que eu sinto e eu estou trazendo para o outro que o comportamento dele me afetou. Então, quando você faz determinada coisa, eu me sinto dessa forma. Observação do comportamento e sentimento, expressão de sentimento. E aí eu posso identificar qual é a necessidade que está sendo insatisfeita dessa mulher nesse momento. Puxa vida, é a minha necessidade de ter atenção, é de ter tempo de qualidade com o meu marido, é de me sentir amada através da atenção dele. Então eu posso trazer, olha, quando você me deixa sozinha nos finais de semana, eu me sinto muito frustrada. Porque eu tenho necessidade de atenção, eu tenho necessidade de me sentir amada por você na relação, e a forma como eu me sinto amada é quando você passa tempo comigo. É quando você realmente está comigo. Então eu gostaria, ao pedido, no final, que você pudesse avaliar isso e trazer para mim se é leve para você, como seria para você passar alguns finais de semana comigo. É uma comunicação completamente diferente, gente. É completamente diferente. E aí essa comunicação eu faço comigo mesmo, em qualquer tipo de situação. Primeiro trazendo compaixão para mim, identificando qual é o meu sentimento nesse momento, qual é a minha necessidade nesse momento. Então a CNV ela envolve autoconsciência, consciência de si mesmo, autoconhecimento. O que eu estou sentindo nesse momento, aqui e agora, né? Quando eu sou elogiado por alguém, que foi o início que eu trouxe aqui, o que eu sinto agora, nesse momento? Poxa, eu estou me sentindo constrangida, porque essa pessoa está me elogiando dessa forma. Qual é a minha necessidade nesse momento, né?
Nossa, a minha necessidade nesse momento é de ser percebido, mas ao mesmo tempo de não estar em evidência, né? Não quero estar em completa evidência. Ou isso também está demonstrando alguma crença de autodesvalorização que eu tenho acerca de mim mesma. E que eu fui condicionado socialmente a utilizar. E aí, identificando o meu sentimento naquele momento, identificando que, puxa vida, quando eu sou elogiada, eu me sinto constrangida. Observe que eu não estou julgando isso que está acontecendo dentro de mim, eu estou validando. Quando isso acontece, eu me sinto dessa forma. Então, como eu posso observar isso de forma melhor? Como eu posso trazer para mim compaixão através desse processo? Sem me julgar, sem me rotular, sem estar verdadeiramente me depreciando, trazendo para mim mesma palavras que vão mais me sabotar o meu auto-amor, mais do que me auxiliar a realmente reconhecer que eu sou o próprio amor aqui na Terra, que eu sou manifestação do amor divino na Terra. Então, observem que eu trago várias perspectivas sobre essa questão da autodepreciação. A perspectiva espiritualista, a perspectiva da comunicação não violenta e, de qualquer forma, também uma perspectiva social. Por onde moram os benefícios por trás da autodepreciação? Quem realmente se beneficia com a sua depreciação? Com a sua desvalorização? Com a sua minimalização de si mesmo? Né? Então, trago uma perspectiva para a gente se avaliar, para a gente refletir. Realmente, eu preciso me diminuir para que o outro me aprecie? Como eu também posso trazer para mim mesma essa autoapreciação sem depender do outro, sem precisar que o outro faça por mim isso, né? Sem estar ali nas mãos, me colocando nas mãos do outro de alguma maneira, né? Porque eu estou querendo uma apreciação pelo outro através da minha minimização. Qual é o real benefício disso? Eu estou buscando ser aceito de alguma forma, estou buscando ser amado pelo outro de alguma forma. E se eu estou buscando esse amor fora, é porque eu ainda não estou reconhecendo esse amor dentro. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar sobre alma gêmea, que é o seguinte: eu sou a minha primeira alma gêmea. E a perspectiva de alma gêmea que eu trago é a perspectiva do Theta Healing, que faz muito sentido para mim. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas são almas que são criadas ao mesmo tempo, ao mesmo momento, que têm uma afinidade muito grande, muito grande. Muitas vezes essas almas se reconhecem, né, de alguma forma, e normalmente tem uma atração sexual. Pode acontecer de não ter, aí é um outro processo também. Irmãos podem ser nossas almas gêmeas, pai, mãe, cachorro, enfim, vários seres. A gente pode ter essa afinidade, essa conexão muito forte. Mas muitas pessoas, elas querem encontrar esse grande amor na vida, mas elas ainda não se tornaram o grande amor da vida delas. E eu sempre trago para as pessoas que o grande segredo de encontrar a alma gêmea aí, que são várias na verdade que a gente tem nessa vida, é se amar. Se amar cada vez mais com completude, integridade, por inteiro, por completo. No sentido de eu não vou esperar a minha alma gêmea vir para a minha vida para eu fazer as coisas que eu faria com ela. Então eu sempre digo, o que você faria com a sua alma gêmea mais compatível se ela estivesse aqui com você agora? Você
viajaria com ela? Você ouviria o que dessa pessoa? O que você gostaria de ouvir dessa pessoa? O que você gostaria que essa pessoa falasse para você? Para que locais você gostaria de levar essa pessoa ou que essa pessoa te levasse? Que tipo de carinho você gostaria de receber dessa pessoa? Então, avalie e até se puder escreva todas essas coisas e comece a dar para você mesmo isso. Comece a falar para você mesmo o que você gostaria de ouvir da sua alma gêmea. Comece a trazer para você mesmo o carinho que você gostaria de receber da sua alma gêmea. E dessa forma, você acaba não tendo como atrair uma pessoa diferente disso. Você começa a atrair pessoas que vão tratar você da forma como você está se tratando. Então, se eu me trato bem, se eu sou uma pessoa que cada vez menos me deprecio, cada vez mais me amo, me acolho, tenho autocompaixão comigo mesmo, mais eu vou atrair para mim mesmo, para o meu campo, pessoas que estão nessa mesma vibração, que vão me tratar da forma como eu estou me tratando. Então, outro, ele só vai ser um transbordar na sua vida sobre aquilo que você está entregando para você mesmo. Então, se elogie, se ame, se dê carinho, se abrace, se olhe nos olhos, se leve para passear. Gente, adoro isso, adoro me levar para passear. As pessoas às vezes falam assim, vou sair, mas tem que sair com fulano, tem que sair com Beltrano. Eu estou na minha melhor companhia, a minha melhor companhia sou eu mesma. Se tem a companhia do outro, maravilhoso, é um bônus. Mas se não tiver a companhia do outro, eu vou ser tão feliz quanto eu sou agora na minha própria companhia. Então o segredo de realmente ser feliz com alguém é ser feliz primeiro com você mesmo. Começar a entender que você não é metade da laranja, você é a laranja inteira. Você, quando começa a ter essa compreensão, você não vai para um relacionamento buscando ter algo no outro, porque algo falta em você. Não, você vai completo e você transborda, porque simplesmente você é o amor que você está buscando. Então, eu não preciso que o outro me complete. Eu não estou me sentindo em falta. Não há uma falta dentro de mim. Não existe uma falta. Mas eu amo o outro não para que ele me complete, mas porque eu me amo tanto e esse amor está tão grande que eu consigo transbordar para o outro, eu consigo transbordar para qualquer ser. Porque isso flui a partir de mim. Então eu espero que essa live tenha feito vocês refletirem sobre a autodepreciação, quem realmente lucra com ela, né? Quais são os benefícios aí muitas vezes de estar se autodepreciando, né? Para evitar ser visto como soberbo, como arrogante, como narcisista, como egóico, né? E aí eu trouxe uma perspectiva diferente da autoestima sobre isso, a perspectiva do ser, que é o que faz sentido para mim hoje. Um pouco da CNV, né? Se vocês quiserem saber mais sobre a CNV, eu estou sentindo de falar mais. Eu gosto bastante da CNV, eu acho que é um assunto assim muito maravilhoso. Para quem quiser conhecer mais também, tem um livro do Marshall Rosenberg, que é Comunicação Não Violenta mesmo. Eu acho que tem ele em PDF, é um livro muito legal, vale a pena ler, recomendo. E tudo que a gente falou aqui vai culminar no auto-amor, sempre. A autodepreciação é o inverso também do auto-amor, né? Se eu amo o outro, é muito normal que eu não queira depreciá-lo. Então, por que eu vou depreciar a mim mesma? A pessoa mais importante da minha vida sou eu. Porque no início e no fim de tudo, sempre vai ser eu comigo mesma. O outro, ele pode até segurar minha mão, mas lá no interno vai ser eu. Não vai ter outra pessoa, né? Então, é importante cuidar da pessoa mais importante da sua vida. É importante amar a pessoa mais importante da sua vida. É importante tratar bem essa pessoa mais importante da sua vida, que é você.
acolher essa pessoa, ter compaixão por essa pessoa. E é isso, minha agenda está aberta para sessões de Theta Healing, constelação familiar e a jornada Jardim do Éden também está aberta. Eu estou ensinando várias coisas, tá o link aqui na bio. E eu quero o auxílio de vocês, eu quero saber se tem feito sentido os conteúdos, né? Quem sentir vontade de mandar uma mensagem para o direct também, trazendo alguma sugestão de tema. Isso é super importante para mim, espero que tenha feito sentido. Se vocês sentirem no coração de compartilhar o conteúdo com outras pessoas, façam para a gente espalhar uma onda de amor e luz aí para todo o universo que a gente está precisando, né não? Então, Lu batendo palminha aqui, Sol, parabéns pelo teu trabalho, gratidão, gratidão, pessoal, um beijo no coração de vocês. Amem a pessoa mais importante do mundo, que é vocês mesmos, tá bom? Cheiro, meu povo, até a próxima.